Eu sou a missionária Jéssica Lopes. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, trazer uma palavra para os irmãos e agradecer o pastor pelo convite que me foi feito. Obrigada, meu Deus, por este momento. A palavra para hoje vamos encontrá-la no livro de Mateus 8, de 5 a 10. Mas nós vamos percorrer pelo texto todo. O tema é: em que tens crido? Em que o irmão crê? Em que a irmã crê? Em que acredita? Em Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em minha casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Palavra do Senhor. Amado Pai, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, fale aquilo que o teu povo necessita ouvir. Usa-me como te apraz para trazer uma palavra no dia de hoje. Eu te agradeço, Pai, em tudo e por tudo, no nome santo e poderoso Senhor Jesus. Amém. Amado e minha amada irmã, em que nós temos colocado a nossa fé? Estamos diante da graça de Deus manifestada por intermédio de um homem que não era descendente de Abraão. Ele não podia bater no peito e dizer: eu sou, como os escribas e fariseus faziam. Nós somos descendentes de Abraão. Jesus disse: até essas pedras nós podemos suscitar o quê? Descendentes de Abraão. Mas esse homem, ele não tinha autoridade para abrir a sua boca e dizer isso: eu sou, eu posso, eu tenho, porque nunca fomos escravos. Ele não tinha esta autoridade. Mas ele entendeu completamente, de uma forma que ninguém havia entendido, qual era a autoridade do Filho de Deus. Ele entendeu de maneira que nem os israelitas, os escribas, os fariseus, os saduceus entenderam. Porque ele sabia que o Filho de Deus tinha poder para dar e tirar. Ele entendeu de forma tão poderosa que os israelitas, mesmo sendo o povo eleito, o povo escolhido por Deus, não conseguiu perceber a autoridade que havia em Cristo. O centurião começou por dizer: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Nosso Senhor Jesus Cristo disse a ele: eu irei e lhe darei saúde.
eu irei e lhe darei saúde. Se fôssemos nós, certamente estaríamos muito felizes. Porque muitos irmãos e irmãs hoje, se estiver doente, se o pastor não for lá e tocar nela, não está bem. Se o pastor apenas ligar e falar com ela, irmã, eu vou orar por si, ela não quer. Ela quer que o pastor ou a irmã vá lá e toque. Mas este homem, que entendeu a autoridade de Deus, ele disse: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Dizes somente uma palavra. Somente uma palavra e o meu criado será sarado. Este homem não era da tribo de Judá, nem da tribo de Benjamim, nem da tribo de Ruben, nem de Manassés. Pois, como a Bíblia disse, Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Este homem era gentio, como o meu amado e como eu também. Nós somos gentios, como este homem, que não faziam parte do povo escolhido de Deus. Mas nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Cristo é a videira e nós somos os ramos. E nós estamos em Cristo. E Deus é o lavrador. Meus amados irmãos, nós éramos como a zambujeira. Uma videira que não dá, que os seus frutos não têm valor, porque ela é selvagem. Mas, porque o povo de Deus, para quem Jesus veio, não o recebeu, nós fomos enxertados na videira. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como eu e o meu amado irmão. Hoje nós somos chamados filhos de Deus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Pois Jesus, ao ouvir o centurião romano dizer: Mestre, eu não sou digno que entras em minha casa. Fale apenas uma palavra e o meu servo estará curado. Jesus disse: Ei, nunca ouvi, nem em toda Israel vi alguém com uma fé como deste homem. Como deste homem. Meus amados irmãos, naquele lugar onde Jesus estava, estavam ali os discípulos. Antes mesmo daquele centurião romano encontrar Jesus, ele havia acabado de curar um paralítico. E tinha uma multidão ali com Jesus. E todos eles viram aqueles milagres. Os discípulos andavam com Jesus. E eles viam todos os dias os milagres que aconteciam. Mas Jesus disse que nem mesmo nos discípulos havia fé como daquele homem, que não era descendência de Abraão, que era um estrangeiro. Aleluia. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, meus amados irmãos, a sogra de Pedro estava adoentada em sua casa. Mas Pedro não teve a fé daquele centurião em dizer: Senhor, uma palavra para minha sogra, para ela ficar curada. Mas aquele homem creu que se Jesus disser uma palavra, o seu servo ficaria curado. Uma palavra apenas e a nossa vida é transformada. E a nossa vida é transformada.
Este homem creu que o Filho de Deus é o único que tem poder de dar vida e tirar vida. Ele creu que a palavra de Deus, que a palavra de Jesus era viva e eficaz. E não precisava tocar. É só uma palavra. Crê na palavra do Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Pois também, eu sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre as minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vai, e ele vem. E ao meu criado, faz, e ele faz. Maravilhoso Jesus. Ouvindo este homem dizer: aleluia, aleluia. Nem mesmo em toda Israel eu vi tanta fé como deste homem. Amados, nosso Senhor Jesus Cristo estava a andar com os discípulos. Ele andava com os discípulos. Tinha muita gente que o seguia. E todos viam os milagres. Mas eles não tiveram fé como aquele centurião romano. Como aquele homem estrangeiro. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. O centurião não precisou andar com Jesus durante 3 anos. O centurião não precisou pagar nada. Ele não precisou comprar coisa alguma. Ele apenas creu que Jesus é o Senhor. Meus amados irmãos, o que move o coração de Deus, o que move o nosso Senhor Jesus Cristo, não é aquilo que nós demos, mas é quanto nós mostramos fé em quem Ele é, que Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Em que nós temos crido? Aonde temos colocado a nossa fé? Nas coisas que temos? Nas coisas que fizemos? Naquilo que vimos? Ou naquilo que ainda é invisível para nós, a vida é eterna, mas que é tão real, muito mais do que esse mundo que nós vimos e por onde nós andamos. Aleluia. Oh glória, Tu és bom, Senhor. E os filhos do reino serão lançados no exterior. E ali haverá choro e ranger de dente. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aqueles que se sentiam escolhidos, Jesus diz que muitos virão, prostitutas e meretrizes, entrarão primeiro no reino do que aqueles que acham que são eles os filhos de Deus. Não é achar, é crer, é entregar a sua vida ao Senhor, é nascer de novo, é crer que o poder da vida e da morte está em suas mãos. Pois todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Vai, e assim como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o criado do centurião sarou. Meu amado e minha amada irmã, quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Então medite na palavra de Deus de dia e de noite, tu e a tua casa.
Ensina aos teus filhos o caminho em que devem andar, para que quando cresçam não se desviem dele. Continua buscando a Deus. Continua crendo que só Ele tem o poder. Meus amados irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Porque este mundo passará. E tudo aquilo que nós vimos hoje, um dia acabará. E meus amados irmãos, existem duas eternidades. Os salvos vão viver eternamente com Cristo. Os não salvos vão viver eternamente no inferno, com o fogo que arde como enxofre, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, meu amado e minha amada irmã, escolhe hoje em que você quer crer. Se em Cristo ou ainda continuar no mundo em fofocas, em mentiras e em coisas que desagradam a Deus. Escolhe, pois eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe, meu amado, Jesus está voltando. E desde o tempo que ele anunciou aos discípulos que ele voltaria do mesmo jeito que lhe viram subir, o veríamos novamente. Hoje nós estamos mais perto do arrebatamento. Continua buscando a Cristo. Continua guiando a sua família e mostrando o verdadeiro caminho, que é Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho, meu amado e minha amada irmã. Pois Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, enquanto aqui vivermos. Não se desvia, meu amado e minha amada irmã, nem para a esquerda, nem para a direita. Crê somente e descansa no Senhor. Pois Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E podemos dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiamos, pois Ele é o único que fez os céus e a terra. Se a nossa confiança está no Senhor, nós estamos no melhor caminho. Descanse e entregue o seu caminho ao Senhor. Assim como creste, que seja feito, e o seu criado sarou. Que Deus se digne em abençoar essas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Amado Pai, obrigada, porque o Senhor é bom e grandes são as tuas misericórdias, pois elas se renovam a cada dia nas nossas vidas. Obrigada, Pai, pois quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigada, Pai. Fique conosco. Assim oramos agradecidos. Amém. Amém.